Eu quero sair da igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu quero sair da igreja com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, diga graças a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga graças a Deus. Eu estou feliz com o meu Senhor por nos dar essa oportunidade de estar mais uma vez perante a presença dEle. Motivo de render graças àquele que é digno de toda honra, toda glória, de todo louvor. Você que pode, fique de pé para nós fazermos a leitura da palavra de Deus. E enquanto eu cheguei aqui, a dúvida era grande, que mensagem o Senhor queria falar com o povo. E desde a hora que eu cheguei, Deus não para de falar sobre portas abertas, sobre bênçãos grandes que estão vindo pelas nossas vidas. E uma palavra fortemente queimou em meu coração, que se encontra no livro do Êxodo. Não é 14 não, é capítulo 2. Êxodo capítulo de número 2, versículo de número 1. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Êxodo capítulo de número 2, a partir do seu verso de número 1. Em nome de Jesus, que diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi, casou com sua mulher, uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve filhos, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. E não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e betume e piche, e pondo nela o menino, a pôs entre os juncos à beira do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que ali ia de acontecer. E eis que a filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou uma das suas criadas, e a tomou. E abrindo, viu que era um menino, e eis que chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos, este é um hebreu. Em nome de Jesus. Você que crê pode se assentar, dando glória a Jesus. Escuta, é um texto bastante conhecido. Eu quero ser breve, mas eu quero ser muito objetivo nessa noite. O texto que nós lemos, ele é um texto bastante conhecido da Bíblia Sagrada. Quem não conhece a história do menino Moisés, o menino que veio de uma linhagem hebreia, de uma linhagem dos hebreus. O versículo 1 diz que um homem da casa de Levi tomou para si uma mulher também da casa de Levi. E eles casaram, tiveram filhos. E agora no capítulo de número 2, a epígrafe diz o nascimento de Moisés. Só que a Bíblia diz que Joquebede, que era a mãe da casa, ela tem uma notícia que ela está prestes a dar à luz mais uma vez. Ela tem a notícia que ela está grávida mais uma vez. Mas o tempo da notícia que ela recebe não é um tempo muito favorável a ela. O tempo que ela recebe a notícia que ela está prestes a dar à luz é um tempo muito desconfortável, porque é quando Faraó dá um decreto, dá uma lei que de toda criança que nascesse, se fosse menino, teria que ser morto, mas se fosse menina, poderia deixar viver. Então eu quero que você imagine comigo a agonia de Joquebede. Porque como uma mãe, ela preza a proteção de seu filho. E nenhuma mãe quer ter um filho para em poucos tempos perder. Ou seja, ver ele morrer e não poder fazer nada. Então a preocupação de Joquebede, o medo de Joquebede, a agonia dela era: e se Deus não for da sua vontade e vir um menino, eu terei que ver morrer e não poderei fazer nada. Mas se Deus tiver misericórdia de minha vida, Ele mandará uma menina e eu poderei vê-la viver. Só que o mais engraçado, a primeira coisa que me chama a atenção é porque nesse momento de crise, nesse momento de guerra, nesse momento de agonia, de tanta coisa que Joquebede poderia fazer, a primeira coisa que ela faz é pedir uma estratégia para Deus.
tomar todo tipo de atitude precipitada. Mas a primeira coisa que ela decide fazer é pedir uma estratégia de guerra para Deus. A primeira coisa que eu entendo é que Deus, Ele não para de dar estratégia em momento difícil. Mesmo em momento de guerra, mesmo em momento de decisão, mesmo em momento de conflito, Deus ainda continua a dar estratégia para a vida de crente. A Bíblia diz que Deus nunca deixa o justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Ou seja, não importa o momento, Deus tem estratégia de guerra para a sua vida. Levante a sua mão nessa noite de quarta-feira, porque eu quero liberar a palavra sobre a sua vida. Mesmo que a ameaça de Faraó é complicada, mesmo que a ameaça de Faraó seja forte, mesmo que a guerra que ele vem te dando seja forte, mas essa quarta-feira é quarta-feira de Deus liberar estratégia para a sua vida. Estratégia para sua casa, estratégia para o seu casamento. E a estratégia de Deus ei Golias, tu vem contra mim com lança, com espada, com escudo, mas eu vou contra ti, no nome do Senhor oh glória, oh glória, oh glória. O nome dele é mais forte do que uma espada. O nome dele é mais forte do que uma .40. O nome dele é mais forte, é mais forte, é mais forte. Tem alguém que crê nessa palavra? O nome dele é mais forte. Davi vai com a palavra. A única arma que Davi usa é a... Por quê? Porque a Bíblia diz que a palavra dele é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Então a espada só corta o corpo, só corta a carne. A palavra, ela entra no corpo, na alma e no espírito. Só que o texto diz que agora a agonia, imagina comigo a ansiedade de Joquebede. Naquela época não existia ultrassom, então só sabia o sexo da criança na hora. Então até os 45 do segundo tempo, né? A hora da emoção ia ser na hora do parto. Ou ela chorava de tristeza, ou ela chorava de alegria. Só que isso no versículo de número 2. Só que escute isso aqui. A parte B vai dizer assim, ó. E vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. O texto diz que vendo ela que ele era formoso, escondeu ela. Então ela só esconde porque ele é formoso. Mas por quê? Porque quando você é bonito, quando você é formoso, igual eu que estou aqui na sua frente, sabia? Quando você é bonito e você é formoso, você chama a atenção de quem não é para você chamar. E a única coisa que não poderia acontecer era Moisés chamar a atenção. Porque ele iria viver escondido. Então ele não poderia chamar atenção. Só que ela vendo que ele é bonito e formoso e vai chamar atenção, ela esconde. Por 3 meses. Mas eu particularmente, eu acredito que os soldados, eles entravam na casa de Joquebede todo dia. O assunto que percorria na vizinhança, no bairro, nos vizinhos era: eu sei que Joquebede tem um menino lá dentro, mas ninguém consegue achar. Eu acredito que todo mundo sabia que tinha um menino, mas ninguém conseguia achar.
Eu acredito que os soldados entravam na casa de Joquebede, procurava para cima, procurava para baixo, procurava no quarto, na cozinha, na sala, no quintal, mas era sempre a mesma resposta: não encontramos o menino. Só que a pergunta era: por que eles nunca encontravam nada? Por que eles sempre procuravam, mas a resposta era a mesma? E eles insistiam em procurar. A pergunta aqui nesse texto, porque o texto diz que escondeu por 3 meses, a pergunta é: então aonde que Joquebede escondeu ele? Só que a resposta é que não foi Joquebede que escondeu o menino. Foi o próprio Deus. Eu te digo por que se nossa palavra diz que ela escondeu, só que o Senhor disse para mim que foi o Senhor que escondeu. Eu disse: por que Deus? Eu disse assim: é porque aonde o homem esconde, outro homem pode achar, mas aonde eu escondo, não tem ninguém que ache. Eu disse: por que? Ele disse: porque na minha palavra está: quando eu acho, não tem ninguém que esconde, mas quando eu escondo, também não tem ninguém que ache. Deus olhou e disse assim: eu desci na terra para poder cuidar de Moisés pessoalmente. Deus está dizendo para a vida de alguém: eu irei descer na sua guerra para cuidar dela pessoalmente. Você escondendo, Faraó acha. O seu marido escondendo, Faraó acha. Mas pega essa: enquanto eu esconder o menino, Faraó não acha, Faraó não pega, Faraó não mata, Faraó não destrói. Enquanto eu esconder o menino, tem proteção, tem livramento, tem proteção, tem livramento, tem proteção, tem livramento, tem proteção, tem livramento. Então, Deus dá a sua palavra, dizendo: eu vou proteger o menino. Só que se Deus esconde, Deus protege. Mas a pergunta era aonde? Aonde que Deus colocou, escondeu? Se você for estudar os costumes daquela época, principalmente as casas daquela época, os telhados não eram de tijolo. Era uma mistura entre barro e palha. Então, aonde que ela iria esconder? Ou aonde Deus iria esconder? Eu acredito que quando Deus dá a sua palavra, Ele faz tudo para que Ele cumpra aquilo que Ele prometeu. Então, se Deus deu a sua palavra que iria esconder, é porque seria onde ninguém iria achar. Eu disse: Deus, no dia que eu fiz essa mensagem, eu fiz na madrugada. E eu fiquei lá batendo na cabeça: Deus, cadê? Aonde que o Senhor escondeu o menino? Aí Deus vem sussurrando no meu ouvido. Deus me disse uma coisa: a minha palavra, ela é um quebra-cabeça. Então, ou seja, tem peças que precisam ser encaixadas. Eu perguntando: Deus, aonde que o Senhor escondeu ele? Até que Deus me mostrou que Deus tinha escondido no esconderijo. Eu disse: Deus, tá, mas aonde era? Aí Ele me leva até um salmo, e o salmo diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ei, igreja, sabe qual que é o mais engraçado? É que Deus esconde ele no esconderijo dele. E no esconderijo de Deus, ninguém acha, ninguém toca, ninguém chega. Essa noite é noite. O Deus acabou de me dizer
dizer que essa noite é noite de livramento, é noite de proteção. Então ele vai pegar o menino e vai esconder no esconderijo do Altíssimo. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Escute. Isso no versículo 2, no versículo 3 diz assim: e não podendo, porém, mais escondê-lo. A questão era, por que ela não podia mais esconder? Se a estratégia de Deus foi esconder, por que depois de 3 meses não é mais esconder? É porque tem coisas que não pode durar para sempre. O tempo de Deus era esconder ele por 3 meses. 3 meses se passaram. Eu acredito que depois dos 3 meses, não tem como vai você esconder um recém-nascido. Porque ele chora, ele tem fome, e as pessoas, os inimigos, parece que fica de plantão. Então, se chorasse, se escutasse, era a deixa que queria. Então Deus diz, calma, chega de esconder. Só que quando Deus diz assim, Joquebede, para de esconder, vou parar de esconder o menino, eu acredito que o coração dela se aperta mais ainda. Porque enquanto ele estava escondido, tinha proteção. Enquanto ele estava escondido, tinha livramento. Enquanto ele estava escondido, ninguém tocava, ninguém mexia, ninguém segurava, ninguém matava. Só que quando Deus fala assim, eu vou parar, o coração se aperta, dizendo, e agora? E se Faraó achar? E se Faraó pegar? Deus, ele olha para Joquebede e fala assim, Joquebede, eu me responsabilizo por tudo que eu falo. Ele assegura Joquebede e fala assim, vou parar de esconder. Só que Deus dá uma certeza para ela, Deus dá uma garantia para ela. Se você compra um celular na loja, tem 3 meses de garantia, na garantia vem assim, se for defeito ou se quebrar, a gente troca sem custo. Mas na garantia não vem assim, não vai quebrar, não vai ter defeito, não vai cair. Então, ou seja, tem a possibilidade de acontecer. A garantia não anula a possibilidade. Só que a garantia que Deus estava dando para Joquebede era, Joquebede, enquanto eu estiver ainda no negócio, nada acontece com ele. Às vezes a resposta que alguém saiu de casa querendo de Deus é enquanto eu estiver no negócio. O inimigo pode até ameaçar que vai acontecer, mas eu não vou deixar tocar no menino. Eu não vou deixar matar o menino. Eu não vou deixar. Ela diz assim, não podendo porém mais escondê-lo, tomou uma arca e betume e piche e colocou o menino dentro. E colocou à beira do rio. Versículo 4. A irmã do menino postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. O texto é bem claro. E a irmã do menino postou-se de longe. Não foi de perto. Só que Deus uma vez disse assim, já parou para analisar que as coisas na vida de alguém é tudo de cabeça para baixo. Às vezes os de perto era para ajudar, os de perto era para acolher, os de perto era para dar valor, os de perto era para não deixar cair, mas às vezes parece que os de perto que torce mais para você cair. Às vezes os de perto que tá louco para você parar, tá louco para você desistir. Aí Deus olhou para mim e falou assim, mas não se preocupe, enquanto os de perto não dá valor, eu vou levantar alguém de longe para poder te proteger. Eu vou repetir porque alguém não entendeu. Enquanto os de perto torce para você cair, eu vou levantar alguém de longe que vai te ajudar a ficar de pé. Enquanto
os de perto torcem para você parar, eu vou levantar alguém de longe que vai falar, vai te ajudar para você continuar. Eu imagino que do lado do rio tinha um povo torcendo para Moisés morrer. De um lado do rio tinha um povo torcendo para Moisés virar o cesto. Enquanto de um lado tinha um povo torcendo para dar errado, mas do outro tinha Miriam de joelho dobrado orando. E a oração era: Deus, não deixe o menino morrer. E Deus disse: enquanto eu estiver no negócio, o barco não vira, o cesto não vira, Moisés não morre. Oh glória, tem garantia de Deus para você. Só que o texto diz, eu terminei, o texto diz que era para quando achasse um menino. Escute isso aqui: quando achasse um menino era para pegar e jogar no rio. Não era para matar o fio da espada, era para pegar e jogar no rio. Qual rio? O Nilo. Só que presta atenção, se pegavam os meninos para matar, jogavam no rio Nilo, então por que Joquebede pega o menino e coloca no Nilo, no lugar que era para matar? Eu disse: Deus, como assim, Deus? O Senhor estava colocando Moisés na boca do leão. Ele olhou para mim e disse: não. Eu disse: não, o que é? Ele disse assim: é porque quando eu quero proteger, eu faço o caminho da sua morte, o caminho da porta de escape para você. Quando eu quero te guardar, eu uso a cilada de Satanás como porta de escape para a sua vida. Fique tranquilo, se o diabo disse que vai te pegar na esquina, antes de ele chegar lá, vai ter 2 varões de banco te protegendo. Ou seja, tem proteção de Deus para a sua vida. E o último versículo diz: e eis que a filha de Faraó desce para se lavar no rio. Qual rio? Nilo. Mas o rio Nilo era um rio sujo, um rio cheio de crocodilos. Então fala para mim, escuta isso aqui: como que ela desce para se lavar num rio sujo? Porque se ela quer se lavar é porque ela está suja. E como que você vai se lavar se sujando mais ainda? Mas presta atenção, se ela não descesse para se lavar no rio sujo, ela não tinha visto Moisés. Então, ou seja, quando Deus quer te honrar, Ele não depende de situações. Se Ele quiser, Ele cria situações para poder te honrar. Então, ou seja, Deus criou uma situação com um único propósito: fazer Moisés prosperar na terra do seu maior inimigo. O que Deus quer fazer para a vida de alguém aqui, porque não é só eu, mas o culto, a liturgia do culto vem dizendo sobre portas abertas. Então a porta que Deus quer abrir para você, não importa onde vai ser, não importa onde é, não importa quando vai ser, mas o que importa é que quando abrir vai ser para você crescer. Ontem eu estava ministrando e o Senhor ministrava em meu coração dizendo: libere a palavra para o povo, que tudo que estava trancado Ele vai destrancar. E isso foi por ontem, mas hoje o Espírito Santo ministra novamente meu coração para liberar a palavra sobre a vida de alguém. Tudo que estava trancado, o diabo irá destrancar.
tudo que ele prendeu, o Senhor vai te dar 10 vezes mais. Só 3 pessoas entenderam, mas eu vou repetir. Tudo aquilo que estava preso, trancado, atrasado, nessa noite é noite que Deus vai destrancar, destrancar, destrancar. Tem porta aberta para você. Tem porta aberta para você. Levanta suas mãos. Recebe a chave da porta. Recebe aí, recebe. Recebe aí, recebe. Tem porta aberta. Tem provisão. Tem livramento. Tem porta. Tem porta. O diabo querendo ou não. Você que está sentado, fique de pé, porque eu quero orar pela sua vida. A gente vai fazer uma oração, mas existem 2 tipos de orações. Existe a oração e existe a oração fervente. Quando você clama, ou você até mesmo ora, no sentido de uma oração fervente, é porque você quer algo. Você quer sentir algo. Então nessa noite eu quero te convidar para você orar comigo. Mas numa oração fervente. Não numa oração que só o pregador ora, só o pastor ora, só a irmã ora. Mas uma oração que a igreja ora. Porque se a igreja juntar suas forças, a porta do inferno não vai prevalecer. Então eu quero te convidar para você fazer uma oração comigo. Mas nessa oração Deus vai liberar chaves. O anjo vai passar e ele vai te servir chaves para a sua vida. Eu quero que você feche os teus olhos onde você está, onde você está. Eu quero que você levante a sua mão lá no 3º andar, no mais alto que você pode. Levanta ela aí. Levanta ela aí. Enquanto nós estamos orando, Deus vai usar os levitas aqui, os instrumentos. Deus vai usar cada um de vocês. Você vai sentir algo que você nunca sentiu. Não se estranhe. É o poder de Deus. Então vamos orar. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Quando eu contar até 3, a igreja. Não vai ser o pregador, não vai ser o pastor, vai ser a igreja. A igreja vai orar. Eu conto 1, mundo espiritual se abra. Eu conto 2, anjo desça. Eu conto 2,5, prepara as chaves aí. Eu conto 3, igreja, ora. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui pedindo, buscando o Teu Espírito, a Tua presença, o Teu poder, a Tua unção. Senhor, libera a chave, abre a porta, faz o mover. Senhor, que Ele venha sentir, que ela venha sentir. Senhor, que o Seu Espírito Santo venha se derramar. Abre porta aonde não tem paredes, abre porta aonde não pode. Senhor, faz, abre, desce na terra, desce na terra, desce na igreja, desce na jardim de Cristo, desce, oh glória, oh glória, sinta Ele aí, sinta.
Recebe aí, recebe. O carpinteiro está batendo aí. Você que quer, recebe essa palavra. Levanta suas mãos. Diga assim: Senhor, eu estou sendo guardado debaixo da sombra do Deus Todo-Poderoso. Quantos recebem e tomam posse dessa palavra? Dê um brado de vitória.